Olá, muito bom dia a todos. Muito bom dia a todos os que nos acompanham presencialmente aqui no B-Lounge da Biblioteca da Universidade do Minho, ou quer também os que nos acompanham remotamente através do Zoom. Começo por agradecer também à Rede de Casas de Conhecimento pelo acolhimento desta sessão e pelo apoio da. Sejam muito bem-vindos ao ciclo de mesas redonda Alumni da ECOM. Este ciclo está inserido no dia de pós-graduação em empregabilidade da Escola de Ciências, que este ano se reveste da maior importância, uma vez que é o ano em que se comemoram os 50 anos da Escola de Ciências. A Escola de Ciências é uma das escolas fundadoras da UMinho e tem uma formação, uma oferta formativa muito sólida em termos de licenciatura, mestrado e doutoramento nas áreas da biologia, geologia, física, matemática e química. Pretende-se então promover uma formação muito sólida, alicerçada em ciência, que possa corresponder aos desafios dos novos contextos globais que são cada vez mais dinâmicos e que levam a que os nossos alunos sejam muitas vezes confrontados com a necessidade de fazer alguma especialização mais à frente, para além da sua formação, e espera-se, claro, que seja a formação base que tiveram aqui na Escola de Ciências, que seja então um suporte e a base para essa futura aprendizagem. Esta, esta mesa redonda em particular é dedicada às ciências da Terra e conta com a participação de 3 alumni que têm percursos muito diversos e que neste momento ocupam posições de destaque em diversas entidades, e o objetivo desta sessão é que haja aqui uma partilha de experiências e também assim alguma informação sobre eventuais opções de carreira que possam ser úteis para os atuais estudantes da escola, mais concretamente desta área. Em termos de saídas profissionais, por vezes os alunos, quando ainda estão em formação, não se apercebem que pode haver alguns percursos às vezes menos óbvios, e, portanto, esta sessão também irá contribuir para esse conhecimento mais alargado. Agradeço a presença dos nossos convidados, agradeço a presença da minha colega moderadora, da professora Teresa Valente, na qualidade de diretora do Departamento de Ciências da Terra, e se calhar começávamos por pedir aos nossos convidados que se apresentassem muito, muito brevemente, referindo qual foi o vosso percurso e a vossa posição neste momento. Sim, se calhar eu começo então por Sim, sim, pedir sim, a cada. sim, 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 sim. Bom, muito obrigada também à colega Susana, nossa vice-presidente da escola. É uma vez mais com muito gosto que estou aqui na qualidade a representar o Departamento de Ciências da Terra e a receber também os nossos alunos que foram passando pelo departamento. Como a Susana referiu, temos aqui um conjunto de formações e de percursos muito diversos, e acho que a ideia realmente é exatamente essa: mostrar como se podem fazer coisas diferentes, e como com uma formação que tem por base, ou que é muito suportada pelo Departamento de Ciências da Terra, depois as pessoas se podem encaminhar para diversas áreas. Então, nós temos connosco, ali começando por aquela ponta, o Nuno Alves. Então, eu pedi ao Nuno para nos dizer muito rapidamente o percurso do ponto, o que é que ele foi fazendo no Departamento de Ciências da Terra. Ora, muito bom dia, não é? Já agradecer o convite, é sempre um gosto voltar aqui à Universidade de Minho, apesar de já não vir cá há uns tempos. Ora bem, eu sou licenciado em Ciências do Ambiente da Universidade do Minho, fiz mestrado em Ciências e Tecnologias do Ambiente, mais propriamente no ramo das energias, pelo que comecei a trabalhar ainda no mestrado, enquanto naquela transição de tese, de um semestre para a tese. Comecei a trabalhar numa consultoria ambiental, LRP, aqui em Braga, fazia tudo o que me pediam, basicamente, relacionado com a parte ambiental, não é? Também estagiário. Mais propriamente sistemas de informação geográfica, era muito forte o foco nisso. Planos diretores municipais, monitorização urbana aqui na cidade de Braga, trabalhámos muito com os municípios. A
após esse processo, fiquei na empresa e associei-me ao projeto nacional do BUPI, que é o balcão do prédio. Tem como base a georreferenciação dos terrenos rústicos. O cadastro, Cadastro. exatamente. Trabalhei em vários municípios, Faf, que é de onde eu sou, Mondinho de Basto, Famalicão, Passos Ferreira, Esposende, portanto andava sempre em viagem, porque era principalmente um atendimento presencial, junto às comunidades, junto à população, principalmente a população mais idosa, não é? São os Precisava do apoio para fazer isso. Então foi um desafio, foi um bom desafio, deu algum estofo e decidi acabar o contrato para me focar em terminar a tese, não é? Portanto, já não foi um percurso assim tão linear, fiz assim uma pausa para trabalhar. Terminei a tese, com a professora Paula, muito agradeço, paciência. A tese que se focou na instalação de painéis fotovoltaicos associados a telhados verdes, na cidade de Braga, também com recurso a sistemas de informação geográfica, nomeadamente o ArcGIS. Pronto, fiz a tese, apresentei. Após isso, passados uns meses, comecei a trabalhar na empresa Painhas S.A., empresa à qual estou associado ainda, como técnico de qualidade e ambiente, nomeadamente na parte da obra. Estive em Lisboa numa construção de uma linha de alta tensão, de 220 kV, na qual eu fazia principalmente, apesar de me ter focado nas energias renováveis no mestrado, passei um bocado agora para a parte de monitorização, na qual onde controlo tudo o que se passa na obra em termos ambientais, auditorias, relatórios, tudo o que esteja associado à obra e muita qualidade. A parte da qualidade não me era muito familiar, mas é uma parte muito desafiante que também tem muita saída e procura. E neste momento estou associado ao Parque Eólico de Tâmega, nomeadamente à construção de uma subestação em Cabeceiras de Basto, na qual faço o mesmo papel, ou seja, monitorização ambiental, qualidade da obra, tudo o que possa ajudar e trabalho, o nosso cliente principal é a Iberdrola. A Iberdrola tem projetos destes e eles têm um foco muito grande na parte ambiental e então pedem técnicos específicos só para essa parte. Porque em outras obras costuma ser, por exemplo, o técnico de segurança que faz todas as partes, mas a Iberdrola tem esse cuidado extra e eu então fui preencher essa lacuna e é onde estou atualmente. Obrigada, Nuno. Eu acho que ficou aqui claro. Não, foi ótimo. Descreveu-nos o percurso. Eu fiquei aqui com algumas curiosidades. Se calhar deixava, não sei, talvez para depois da apresentação, dos outros convidados. Passava então à Ana Costa, que também nos tem com um percurso diferente, com uma licenciatura diferente e que nos vai então dizer. Antes de mais, gostaria de agradecer o convite e parabenizar a Escola de Ciências pelos 50 anos, porque é um número memorável e marcável. Eu sou licenciada em Geologia, ingressei em 2020 e mal terminei a minha licenciatura em Geologia, ingressei em Biologia e Geologia. E no ano passado ingressei no mestrado de ensino no sentido de tirar uma pós-graduação com o intuito de obter mais, ou seja, no sentido de formação futura, porque eu também tenho o CAP em termos de formação, o CCP, e ingressei também na Câmara Municipal de Braga. Durante a minha licenciatura, estagiei no INE, no meu estágio eu tive 18 valores. Basicamente, eu trabalhei num projeto onde, ou seja, através da formação mineral, que era a Astrobit, nós conseguíamos limpar águas residuais através da captação de componentes do através da absorção de partículas de sílica. Depois, neste momento, estou a trabalhar na Câmara de Braga, estou na divisão de planeamento, mais concretamente na unidade de Sistema de Informação Geográfica. Em termos de trabalho, o que nós fazemos nós demos apoio agora ao PDM, que saiu agora para discussão pública,
Trabalhámos no sentido de ajudar o município, porque aquilo foi tudo muito interativo através do portal. A pessoa basicamente georreferenciava o seu terreno, o seu polígono, e nós ajudávamos num acompanhamento mais presencial, caso eles fossem lá, ou até através de telefone. Em termos genéricos, o que eu faço também é georreferenciação de cadastro, portanto, tudo o que é entrada e processo, eu alimento uma base onde é colocado tudo o que é entrada, licença, entre outras. Também participo muito em termos de cartografia temática, portanto, elaboração de mapas, entre outros. Também participo muito no GUPI, sendo que sou técnica, onde posso mesmo já referenciar o cadastro do GUPI. E também participo muito em emissão de pareceres, relativamente àquilo que é colocado. E em termos do dia a dia, é um bocado isso. Ok. Ana, muito obrigada. Também ficámos a perceber aqui um percurso diferente que depois também podemos explorar um bocadinho mais. E então passaria à Andreia com outro percurso, com uma outra licenciatura, e que também nos vai dizer assim, genericamente, o que tem feito. Para depois explorarmos. Sim. Exato. Olá a todos, bom dia. Antes de mais, obrigada pelo convite à Escola de Ciências. É bom estar cá, apesar de eu nunca ter saído de cá. É bom ver-vos cá e ver cá estas pessoas, é sinal que estão interessados, não é? Em ouvir-nos falar sobre as ciências da Terra. E pronto, eu vou falar um bocadinho sobre o meu percurso aqui. Bem, eu iniciei a minha licenciatura em Biologia e Geografia. Não foi em 2020, já foi em 2013, há uns aninhos atrás. Pronto, eu gostava muito da Biologia e da Geologia e estive um bocadinho indecisa na altura entre escolher. Acabei por ir para a Geologia, também gostava muito da Geologia e gostava mais da Geologia que por ir para a Geologia. Na altura também tive alguma dificuldade em escolher o ramo, mas eu pensei que aquilo que poderia conciliar mais também a parte da Biologia com a Geologia seria o ramo de Património Geológico e de Geoconservação, que foi o ramo que eu escolhi. Na altura nós trabalhávamos muito com património geológico, não é? E na parte da divulgação da geologia, do património, acabava por ser um bocadinho mais soft em termos de geologia, como costumamos dizer, não é? Mais soft, mas conseguíamos também conciliar mais as duas partes. Era a conservação da natureza, exatamente, não é? Exatamente, por assim dizer. Na altura, fiz o primeiro ano de mestrado, o segundo ano foi a tese e fiz a minha tese no Parque Nacional da Peneda Gerês. O tema da minha tese foi a avaliação do valor turístico do património geológico, foi uma coisa que eu adorei fazer, sinceramente. Nós fizemos um levantamento dos locais que tinham interesse turístico, que eram património geológico, mas que tinham interesse turístico, e tivemos a ver qual era o valor deles, se realmente tinham valor, o que é que eles necessitavam, as propostas para os melhorarmos. Era uma situação que eu adorava aquilo realmente, porque fazíamos a conjugação de tudo, todos os tipos de património, por assim dizer, e era a conservação da natureza mesmo. E pronto, estava tudo incluído. Depois, no final do meu mestrado, surgiu a possibilidade de fazer um estágio profissional também, no Geoparque de Macedo de Cavaleiros, no Geoparque de Terras de Cavaleiros. Foi também uma oportunidade espetacular. Lá trabalhávamos com tudo, não é? O principal objetivo de um geoparque é a conservação da natureza, aliado aos outros pilares de educação e do turismo, da geoconservação, e fazíamos um bocadinho de tudo também. Continuei a trabalhar também com a biologia, não é? Porque fazíamos a divulgação da biologia, a conservação, do património geológico, e os turistas, principalmente turistas, crianças, era ótimo, eu adorava fazer aquelas visitas guiadas, fiz imensas, com escolas, as escolas iam para fazer as visitas de estudo, muitas visitas de estudo fizeram lá, e os turistas também incluíam a geologia naqueles packs de turismo. Era muito interessante ver como as pessoas estavam, as pessoas comuns, sem formação nenhuma na geologia, como elas tinham interesse em estar com a geologia. E nós tínhamos que simplificar muito, isso é uma coisa que nós notamos na geologia, que a maior parte das pessoas não gosta de geologia porque é complicado, tem termos complicados de se entenderem, não é? E as pessoas, o público geral que não tem a formação em geologia, foge disto, mas foge mesmo. Portanto, se nós não simplificarmos, as pessoas nunca vão gostar.
E era isso que nós fazíamos lá, tentávamos simplificar um bocadinho, não é? Nunca perdendo a essência daquilo que estávamos a dizer, porque o conteúdo tinha que sair, não é? As pessoas tinham que saber aquilo que rigor estava. científico. O rigor científico tinha que existir, mas simplificar de forma a que as pessoas ficassem cativadas. E a fazer com exemplos, aplicações práticas, o que é que fazia, o que é que servia aquilo, porque é que aquilo era importante, o que é que não era. E era interessante quando as pessoas me diziam: vou pesquisar mais sobre isso. Eu gostava muito de ouvir. E ainda tive uma criança que me disse que gostava de ser geóloga quando saísse lá. Portanto, isso foi o auge do meu estágio. Provavelmente vai ser. Esperemos que sim, que não mude de ideias. Pronto, depois terminou o estágio, na altura foi o terrível ano 2020, não é? Ainda estava toda a gente, foi em setembro de 2020 que eu terminei, ainda estávamos todos ali assim um bocadinho a decidir o que é que íamos fazer, como é que íamos fazer, ninguém sabia como lidar. Eu acabei por voltar e pronto, e depois surgiu esta oportunidade de fazer o doutoramento, financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia, e eu resolvi dar continuidade, por assim dizer, nos modos um bocadinho diferentes ao meu trabalho de mestrado. Tinha sido no Parque Nacional da Peneda Gerês. Eu, no mestrado, tinha feito a avaliação de valor turístico, mas eu senti que tinha ficado muita coisa por fazer, em termos de inventário, principalmente do património geológico. Estava muito configurado e então foi o que eu peguei agora outra vez no meu doutoramento. Neste momento estou a fazer, o tema do meu doutoramento é a proposta de gestão para a geodiversidade e para o património geológico do Parque Nacional. E eu estou a fazer um inventário, está praticamente terminado, não é? Estou a fazer agora a delimitação dos geossítios, também é importante delimitarmos os geossítios, que é para sabermos quais são os limites deles realmente e para sabermos quais são as medidas que podemos tomar para gerir aqueles locais, para valorizar. Pronto, e depois posteriormente é isso que vou fazer, é propor assim as medidas de gestão, talvez criar parcerias com as câmaras municipais, que são as gestões, que é quem está a gerir o Parque Nacional, o ICNF, e pronto, é um trabalho em desenvolvimento. Obrigada, Andreia. Temos aqui... Fica claríssimo que em termos de percursos temos aqui várias perspectivas muito diferentes, vários percursos diferentes e que só poderão enriquecer esta conversa, não é? E já que posso fazer uma pergunta comum para todos, quem quiser responder esteja à vontade. Em termos do que foram as competências que vocês adquiriram durante a vossa formação, há assim alguma particularmente que vocês consideram que tenha sido essencial para o vosso percurso posterior? Podem ser competências a nível do conhecimento científico, e as chamadas soft skills, no sentido, há alguma que vocês queiram destacar? No meu caso, por exemplo, nós na licenciatura temos uma disciplina que é Sistemas de Informação Geográfica, SIG. Essa disciplina, em termos de aplicação direta no meu trabalho, como eu trabalhei lá muito em QGIS, foi uma mais-valia para a aplicação direta e diária no meu dia-a-dia. Entre outras coisas, conhecimento genérico, que também é muito útil e é fundamental para aquilo que eu desenvolvo diariamente. Eu, no meu caso, eu destaco mesmo esta capacidade de transmitir a geologia para o público em geral. Eu acho que foi mesmo assim o auge. Nós no início, quando começámos a aprender a geologia, aquela geologia, pronto, é a base da geologia, não é? Que temos que aprender, só que é para quem estuda geologia realmente. A capacidade de comunicar, exatamente, a comunicação da ciência, neste caso, em particular a geografia. Uma skill soft e sem ser soft. E sem ser soft, bastante nada soft. Exatamente. Eu acho que foi, principalmente no mestrado, tivemos essa capacidade, tivemos mais tempo dedicados a isso, tivemos cadeiras que dedicámos mesmo a isso, fizemos roteiros geológicos que incluíamos os geossítios, incluíamos outros valores, mas conseguimos passar a mensagem facilmente para outras pessoas. Eu acho que isso é o essencial, não só até na geologia, noutras áreas, mas pelo que tenho visto, às vezes a geologia é mais complicada de comunicar do que outras áreas. Penso que qualquer pessoa de qualquer área sente essa não é? dificuldade. Exatamente. Mas no nosso caso eu achava isso e acho que tivemos essa capacidade um bocadinho. Muito obrigada. No meu caso, penso que tive um par de cadeiras que por acaso foram diretamente ao encontro do que faço atualmente, nomeadamente, já não me recordo o nome, mas era a avaliação de impactos ambientais,
e todos os trâmites de legislação, por mais aborrecido que possa ter para mim, É verdade. eu vivo muito agora com legislação e licenciamentos com a APA e com essas entidades, e por acaso essas cadeiras foram muito específicas e úteis, porque adequaram-se diretamente ao meu trabalho atual. Nesse caso tive sorte, correu bem. Esta é uma nota muito interessante para os alunos atuais, penso que esta são de alunos atuais, que às vezes podem pensar assim: ai, que coisa aborrecida! Coisa aborrecida, isto terá aplicação, para que é que isto serve? E conseguem perceber agora que realmente tem. Eu fiquei imensamente contente com isto, porque uma das coisas que eu digo aos alunos na primeira aula, quando tratamos destas coisas, da legislação, da avaliação de impacto ambiental, é exatamente isso. Por favor, não se aborreçam. Isto vai parecer que não tem importância, mas nós temos que lidar com estas coisas, as questões processuais, e conhecer como funcionam administrativamente as coisas no nosso país, na Europa, no mundo, não é? A existência de uma APA, não é? A maior parte de nós não está consciente disso e, no entanto, tudo aquilo que fazemos depois está determinado por isso, não é? Que é no caso, por exemplo, até da Ana, não é? No trabalho, a conservação da natureza, no caso da André, portanto, no caso dos três, há aqui um conjunto de entidades que nós somos obrigados, entre aspas, a aprender, a perceber, e que são coisas reais, portanto, não são meramente teóricas, elas existem. E no meu caso, mesmo, por exemplo, em aplicação do que é o PDE, também temos que obedecer, por exemplo, RANs, RENs, por isso, e é tudo legislado, ou seja, temos que saber aquilo que temos que fazer. Em termos, já agora que os vossos cursos são tão diferentes, e em termos, claro que a questão da empregabilidade é absolutamente crucial e está sempre na mente de quem está a fazer quer uma licenciatura, quer um mestrado, mas em termos de empregabilidade, o que me parece do que vocês disseram é que foi fácil encontrarem um caminho. Sim ou não? Não acho que seja fácil, Fácil, é? acho que desenvolve. Nós, ao longo da licenciatura, e tendo em conta isso, depois tentámos aplicar aquilo que nós podemos ao nosso caminho. Isso também vai com a experiência da vida e com as oportunidades que vão surgir. Claro. Procura. Mas a verdade é que todos são jovens. Todos muito jovens. E portanto, foram encontrando exatamente os seus caminhos. Eu fiquei curiosa com algumas, não sei se posso... Claro. Aqui com algumas questões. Por exemplo, porque eles são tão diferentes, não é? Mas eu gostava, até porque venho do Departamento de Ciências da Terra, de destacar exatamente isso. É que os três percursos, que representam aqui três licenciaturas diferentes, abriram caminhos muito diversos. Portanto, não foi... Às vezes nós pensamos, olha, vou tirar uma licenciatura em Geologia, vou ter que seguir Geologia e vou fazer só Geologia. Vou tirar uma licenciatura em Ciências do Ambiente ou mestrado em Energia e vou trabalhar necessariamente em Energia. E o que estamos a ver é que não é necessariamente assim. Eu acho que isto é uma coisa que nós temos que pensar na escola, que a Escola de Ciências nos oferece isso, não é? Sim, portanto, há esta possibilidade de, a qualquer momento, o que é importante é termos os fundamentos, é termos adquirir as tais competências, quer as científicas, quer as outras, um trabalho de equipa, como a capacidade de comunicar, tudo isso, e depois escolher aquilo que mais se gosta. Por exemplo, no caso do Nuno, eu achei curioso porque ele fez as Ciências do Ambiente, fez logo um estágio na Câmara, numa altura complicada, é verdade, a altura Covid, mas permitiu-lhe logo o contacto com a empresa. Eu penso que isso deu logo uma ideia de que, eventualmente, o que é que ele gostaria de fazer. Depois foi para o mestrado em Ciências e Tecnologias do Ambiente. No mestrado em Ciências e Tecnologias do Ambiente, ele escolheu a área de especialização em energia. Muito bem. E depois esteve a fazer um estágio em áreas diversas, que combinavam a energia com outras coisas, e agora trabalha em energia e em monitorização, que é, diríamos, a outra área de especialização do mestrado. Portanto, se ele tivesse
em vez de optar pela área de especialização em energia, se tivesse optado pela área de monitorização, a sensação que me dá é que poderia estar a fazer o mesmo. Exato. Portanto, o percurso é aberto. Aberto não tem que ser linear. Pode E ser pode dar- sinuoso. Exatamente. E tão sinuoso que depois a Ana nos mostra também essas voltas que pode dar, não é? Portanto, geologia, uma licenciatura à partida, ok? Então vou fazer geologia, mas de repente a Ana começa a pesquisar, procurar coisas, que curiosa, não é? E procura educação e depois está neste momento, ok, a terminar a educação, a pós-graduação, mas está a trabalhar na Câmara, numa área de planeamento, portanto uma coisa muito focada no território. E penso que a Ana vai ser nossa aluna outra vez, não é? Portanto, vai deixar de ser a alumni e, portanto, disse há bocadinho na nossa conversa, é que quer aprofundar a área das geociências, mais concretamente. E a Andreia, uma outra licenciatura. Uma licenciatura em Biologia e Geologia, portanto, da Escola de Ciências, aqui com duas componentes muito fortes, e que nos deu, não vale a pena perguntar-lhe porque é que acabou por enverdar para a Geologia, porque ela disse que gostava mais. Eu percebo a Andreia, porque eu também venho de uma formação aberta e também tive a dificuldade, o que é que eu gosto mais? Exato. Nós acabamos por ter que optar por uma, não é? Mas que não força a nada. Não força, Não. sim. Não é? Sim, Porque ela optou pela geologia, mas que lhe permite trabalhar em conservação da natureza, que no fundo acaba por integrar aquilo que ela gosta. Eu acho que é verdade, isto que eu disse, concordam? Que eu achei curiosa esta sinuosidade dos percursos, mas realçar esta questão de quer a geologia, quer a biologia-geologia, quer as ciências do ambiente, quer depois os respectivos mestrados, abrem portas para muitas coisas diferentes. Precisamente. Desde que a formação de base, como eu referi no início, eu penso que vocês depois têm uma banda completamente larga, não é? de possibilidades que podem explorar, e isso acho que está mais claro, claro com este painel, impossível ser mais claro, não é? Em termos do que é, por exemplo, a vossa experiência, nos próximos anos, qual é que vocês acham que é assim, digamos, a sub-área que estará mais em voga, que devem ter particular interesse? Por exemplo, ali o Nuno, quando estava a apresentar aquilo, na minha cabeça eu lembrei logo quando estava a dizer que instalaste, estavas envolvido na instalação de uma rede de alta tensão, pensei logo no apagão, inevitavelmente, não é? Mas no Somos capazes de coisas muito grandes. Eu nunca, Sim, o que é que vocês nunca tinha idealizado, nunca tinha idealizado trabalhar nas obras, que é literalmente o que eu estou afeto a uma obra, estou lá a 100%, mas não posso dizer que tenha sido assim tão fácil encontrar o trabalho, mas sinto que entrando no ramo, agora está completamente aberto a todas as possibilidades e dificilmente já sairei. Mas no que referiu em mudar de área ou áreas assim mais divergentes, na atual onde eu estou, que é na parte de monitorização, eu sinto que é uma área sempre à procura, porque a legislação é rígida, tanto europeia e portuguesa, e não vai ficar mais branda, não. Mas na minha opinião, eu penso que, como ainda não explorei tanto a minha área, a minha formação base mesmo, que é as energias renováveis, nomeadamente o dimensionamento, portanto, painéis fotovoltaicos, hídrica, eólica, eu penso que tenho as totais capacidades para passar tanto de um ramo para o outro, mas uma vez que já estou inserido no contexto empresarial e mesmo do ramo energético, e penso que não vai a lado nenhum, a aposta nas energias renováveis é forte e está para continuar. Por isso, em termos de perspectivas de futuro,
augura-se bom futuro para nós. Sem dúvida. Sim. E é curioso porque isto mostra que às vezes nós não temos esta ideia, mas que as empresas de energia, e neste caso a Iberdrola mostra isso. Quem diz a Iberdrola, enfim, se calhar a Iberdrola está a mostrar mais isto e é que não conhece mais, mas nas empresas de energia a monitorização é algo transversal, portanto ela tem que estar lá sempre. Eu acho que realçar um bocadinho isso, quer se venha da geologia, da biologia, da química, do que é que seja, a área de monitorização, nomeadamente a monitorização ambiental, parece-me aqui absolutamente essencial e uma área que é do passado, que é do presente e que é do futuro cada vez mais. E é uma daquelas em que eu penso que, do ponto de vista da empregabilidade, sem dúvida, porque é como dizia o Nuno, não é? A questão da conformidade legal tem que ser assegurada e vai ser cada vez mais exigente. Portanto, sem dúvida que sim. Ana? Em termos, eu trabalho muito com SIG, por isso irei falar mais do SIG. Em termos de SIG, até começar a trabalhar na Câmara, eu tinha ideia que era uma área abrangente, mas não tinha ideia que era tão abrangente como assim devia ser. Ou seja, os SIG aplicam-se a várias áreas. Eu pessoalmente, por exemplo, estou no ordenamento de território, portanto é com este trabalho, mas pode-se aplicar facilmente ao ambiente, por exemplo, a dinamização de autocarros, qualquer coisa. Portanto, em perspectivas futuras, eu acho que é uma área que tem futuro, é uma área bastante interessante, podemos aplicá-la de várias formas e aprender com ela em inúmeras áreas. E, pessoalmente, consigo. Eu achei curioso uma questão no curso da Ana, é que ela, no meio de tudo isto, ela fez um estágio no INL, mas fez um estágio em tratamento de efluentes, o que não deixa de ser uma coisa curiosa de quem está a fazer uma licenciatura em Geologia. Portanto, uma vez mais, referir esta possibilidade de abertura de tantos caminhos, não é? Portanto, as pessoas às vezes associam, ok, estou a fazer licenciatura em Geologia, eu vou trabalhar com rochas, com minerais. Não, e ela fez ali o estágio em tratamento de efluentes, como ela própria diz, ok, era a coisa certa no momento errado e, portanto, não continua por aí. E, entretanto, deu as várias voltas curiosas que ela já nos contou aqui. Mas não deixa de ser interessante mostrar essa possibilidade, não é? Na licenciatura, visto que havia a possibilidade de fazer um estágio e eu já criei muito para o INL, aproveitei a oportunidade e também queria agradecer à professora Margarida, que está aqui, que na altura foi essencial na elaboração do trabalho. Era algo que eu já queria muito na altura em conversas, surgiu a oportunidade e lá fui eu. Sim, e muito bem. E foi mais um conjunto de competências que adquiriste, não é? Todos esses passos nos nossos percursos acabam por nos deixar algo em termos de competências. Sem dúvida. E é tudo a somar. E aprendemos sempre alguma coisa da aplicação tanto no dia a dia como em termos laborais. Isso é o que eu acho que o Nuno mostrou-nos isso e a Ana também está a referir isso, é que as possibilidades que felizmente a Universidade do Minho, a Escola de Ciências e neste caso concreto o Departamento de Ciências da Terra dão, permitem ir adquirindo competências, quer do ponto de vista científico, como referíamos, quer do ponto de vista técnico, quer de contacto com entidades, com instituições, com empresas, que, independentemente depois do percurso futuro, nos vão solidificando, não é? Permitindo que vamos crescendo do ponto de vista profissional e abrir possibilidades de carreira, que é o que nós estamos a ver aqui nestes três casos, mas ainda não ouvimos a Andreia. Eu ainda ia pegar aqui numa questão de o que é vivência e o que é vivência agora, por exemplo, na Câmara de Braga, são duas coisas completamente diferentes, não é? Algo, no INL, algo mais académico ou ainda muito relacionado com uma abordagem muito académica e agora na Câmara que são diferentes, com os seus desafios, cada um com os seus desafios.
Eu também me perdi, porque sou muito curiosa. Eu gosto de experimentar tudo para saber se gosto. Eu não podia estar mais de acordo. E na altura, no estágio, os meus pais por acaso tinham-me levado lá ao IADL quando eu era muito pequenina. Eu já dominava o inglês, portanto para mim estava na minha zona de conforto. Estava muito bem, na altura fez sentido para mim ir para lá. Agora, pronto, entrei na Câmara a trabalhar, já estou efetiva, por isso gosto do que faço. Gosto, sigo, pretendo manter o que sigo. Para os meus colegas que estão em Geologia que querem ingressar na área, é uma boa área, tanto uma como outra. Sim, e quem sabe o que seguirá no futuro, não é? Uma vez que Sim, vamos, sim. Não fica por aqui, não, certamente. não ficará por aqui com esta curiosidade toda, não é? Bem, no meu caso, não é tanto isso para a área empresarial, é mais na área da conservação, não é? Da conservação da natureza, da investigação, sim. Mas eu acho que também é um tema que está muito em voga, não é? Conservação da natureza cada vez se fala mais e ainda bem. E a conservação da geologia, do património geológico também começa a entrar um bocadinho, que era um tema bastante esquecido, não é? E hoje em dia já se começa a falar um bocadinho mais, já se começa a falar, já criámos o Dia Internacional da Geodiversidade em 2022, acho que foi 2022 que foi criado. Isso permite-nos falar um bocadinho mais sobre isso, não é? Eu via isso no Parque Nacional. O nosso Parque Nacional é essencialmente caracterizado por paisagens rochosas, não é? Muitos granitos. Muita gente visita o Parque Nacional, temos imensos turistas a fazer trilhos de montanha, a fazer trilhos para visitar locais geológicos e não sabem que estão a visitar locais geológicos. Ainda, E aqui, Ana, Andréia, desculpa, eu acho que é curioso porque a Ana fez a licenciatura em Biologia e Geologia. E quando se falava que até há algum tempo em conservação da natureza, pensava-se exclusivamente na biodiversidade, sim. não é? E a Ana, com esta formação a Andreia, com esta formação em Biologia e Geologia, eu acho que tem essas competências ainda mais apuradas para juntar as duas coisas e perceber a importância quer da biodiversidade, quer da geodiversidade, não é? Eu acho que dá-nos esta facilidade de adaptarmos as duas, porque a realidade é que as pessoas são mais sensíveis à biodiversidade e é normal, não é? Um lobo mexe, as pessoas vão às vezes gostam de ver um lobo, elas anseiam ver um lobo, anseiam ver as cabras lá em cima, não é? Mas na realidade vão fazer o trilho da Meda da Rocalva e acabam por ver lá em cima a Meda da Rocalva e nem sabem muito bem o que é que aquilo é, nem o porquê, mas depois andam à procura do lobo, que é o mais interessante. Mas está ali aquela meda, não é? No caso, que é um relevo granítico extremamente importante para nós, que nos demonstra o que é que aconteceu ali em termos de erosão. E muitas vezes as pessoas não sabem, fazem aquele trilho e vão à procura do lobo. Pronto, e acho que podemos aliar os dois. O facto de ter tido esta formação em Biologia e em Geologia consegue dar esta sensibilidade para as duas áreas. Senão, podia só também, ok, vamos só ver Geologia, ok. Também acho que não conseguia levar assim muitas pessoas. Agora, se dissermos que, ok, vamos ver isto e vamos ver aquilo, e associado a isto temos aquilo. E acho que isso é capaz de. Não é capaz, eu tenho a certeza que isso cativa muito mais as pessoas. Claro. Se elas forem para ver duas coisas que estão associadas, e a associação muitas vezes é o que lhes dá interesse também. Certo. Na base da biodiversidade temos o suporte da geologia. E, portanto, é interessante ver as pessoas, quando as pessoas se apercebem disso, não é? No momento em que percebem que as duas coisas estão relacionadas. As pessoas pensam muitas vezes, eu não tinha noção de que era tão necessário, não tinha noção. É a realidade, nós somos totalmente dependentes da geologia, da geodiversidade, todos os dias, a toda a hora nós estamos a usar a geodiversidade e não há essa percepção. Portanto, eu acho que é importante conseguirmos passar essa mensagem. E vês isso como uma coisa de futuro, efetivamente? Sim, sem dúvida. Principalmente estas questões do turismo, do geoturismo. Ainda ontem vi uma publicação do Jerez Viva Turismo, estão a contratar um técnico de turismo competente com estudos na área da natureza. Eles pedem assim, área da natureza, claro, lá está. Por causa da biodiversidade, mas a geodiversidade também faz todo sentido ali. Claro. Não é?
portanto acho que estão sempre assim a aparecer essas oportunidades. Assim. O turismo informado, não é? Não só o ir ao sítio porque sim, Sim, mas perceber o que é sim, a envolvência do de uma forma soft. Eu entendo que as pessoas estão de férias, não querem estar a ter mais uma aula, como já me disseram, não é para estar a ter mais uma aula, mas se puderem levar alguma coisa dali, alguma curiosidade, principalmente, eu acho que é o mais importante. E depois sentem que aprenderam alguma coisa naquele bocadinho de descanso, de relaxamento, e aprenderam alguma coisa útil. Se calhar podíamos abrir à plateia darem algumas questões, alguma questão aos nossos convidados. Não sei se alguém quer lançar alguma questão, não se acanhem. Posso começar? Amélia, Paula. Obrigada. Uma vez que nós, na academia e principalmente na licenciatura, uma das coisas que discutimos muitas vezes, pelo menos nas diferentes reformulações ou reestruturações curriculares, pensamos muito nas vantagens e desvantagens de ter um projeto que permite aos alunos fazerem o projeto de investigação na universidade ou então estágio em ambiente de empresa. Ou se, pelo contrário, será mais vantajoso não ter um projeto, ter PCs em vez desse projeto. E uma vez que temos aqui pelo menos 2 estudantes, ou 2 alunos, desculpem, que fizeram um projeto, eu gostava de saber a vossa opinião, se acham que efetivamente o facto de terem feito projeto em ambiente de empresa, pelo menos o Nuno fez, se teve um impacto importante no seu percurso ou se outra coisa qualquer iria dar no mesmo resultado. Na minha opinião, eu acho que foi perfeito ter feito o projeto em ambiente empresarial, porque nós vamos para lá muito formatados com as nossas competências daqui do meio académico, mas quando chegamos lá somos confrontados por situações mais diversas possíveis e então permitiu-me adquirir competências, por mais diversas que sejam, que se eu tivesse continuado em UCES, por ser um contexto diferente, não ia adquirir. E mesmo em termos mais de soft skills, ao entrar no meio empresarial, é inevitável que arranjemos logo algumas conexões com pessoas, empresas, contactos, e pelo menos na minha base, eu penso que esta entrada, esta fusão entre o meio empresarial e o meio académico é essencial e muito benéfica em termos de perspectivas de emprego. Sim. E tu tiveste essa experiência quer na licenciatura, quer no mestrado, não é? Fiz em parceria com a Câmara Municipal de Braga, ou seja, até o Estado, né, funcionário público, se bem que não era só mesmo mais académico. E depois no mestrado tive a oportunidade de trabalhar, lá está, como já referi, uma consultoria, onde trabalhava no que quer que seja e trabalhava na tese. Enfim. E o que te deu acesso ao estágio profissional também, Sim, logo, sim, portanto, na sequência do estágio. Exato. Da tese, não é? Sim. Abriu logo a porta para continuar a trabalhar. Desculpa. Falta íamos ouvir a Ana. Eu não foi em contexto empresarial, no sentido de ser empresa, mas foi numa instituição, no INL, que funciona essencialmente com fundos, mas permitiu-me também, por exemplo, eu também contacto muito com eventos, e a minha experiência de estágio permitiu-me ter experiências também com aquilo que é o laboratório, porque, por exemplo, os laboratórios privados também trabalham muito com as análises que eu e, como o meu colega disse, é inevitável nós temos um contacto com o contexto empresarial, mas também o contexto laboral, o que é o projeto e o estágio. E sem dúvida que é uma mais-valia para o enriquecimento tanto do currículo como pessoal. Ou seja, temos também temos que também fazer pesquisa para alimentar aquilo que nós vamos fazer, temos do projeto, mas obrigamos também a ter o contexto. Não, ok, agora vou lá, tenho que fazer, tenho que aprender, vou saber aplicar aquilo que vamos fazer. Portanto, sem dúvida considero crucial e claro, é fundamental e crucial.
também estamos focados no sentido académico, do estudar e aplicar em testes, também para termos uma experiência mais real da coisa. Estava aqui a pensar no caso do Nuno, que uma outra coisa diferente, não é? Que eu acho que é uma espécie de preparação, o ter que cumprir um horário, não é? O ter que é uma coisa que nós aqui, às aulas, mas a responsabilidade é diferente, não é? Portanto, há logo ali uma entrada que nos obriga a perceber que existem coisas diferentes, que vai ser o mundo do trabalho, não é? Entramos logo, lá está, nos horários, vai-se às aulas, às vezes, então, e depois temos que assumir a responsabilidade, não é? Assumimos isso, cumprimos horários, temos prazos, já que também temos, mas temos prazos, temos responsabilidades, e são as responsabilidades que dependem muito, têm consequências, ou seja... E que não é só a nota, não é? Exato, Não é aquela tem nota do consequências teste. no mundo real, o dinheiro, tudo. Então, Exatamente. é logo, ganhamos logo um arcabouço diferente. Sim. Por exemplo, no meu caso, eu recordo-me que eram 3 dias de aulas e 2 dias de estágio. Acho que era a quinta e a sexta, salvo erro. Sim. E nós íamos para lá e tínhamos que estar lá a fazer. Eu, em termos de horário, não tinha objetivos diários, ou seja, tinha que cumprir, por exemplo, uma experiência específica para o meu projeto, eu tinha que a fazer naquele dia. E depois não tinha hora, porque dependia como é que ia correr. Se metesse um bocadinho mais produto, tinha que refazer. Ou seja, dependia muito do trabalho no laboratório e não do horário em si que estávamos lá. Sim. Da noite e entrei às 9 da manhã, por isso havia dias em mais cedo. Sim. Dependia muito daquilo que acontecia diariamente. Pois, são experiências de trabalho diferentes, não é? E por falar em horários, eu não sei se a Andreia quer fazer alguma intervenção. Queria só dizer que realmente isso é um déficit que tem a licenciatura de Biologia e Geologia. Nós não tivemos essa possibilidade, não tínhamos nem estágio, nem projeto final, mas acho que daquilo que eu ouvia, lá está, e agora ouvir-vos falar, e daquilo que eu cheguei a ouvir colegas a falar, que faziam estes projetos, acho que era uma mais-valia. E numa licenciatura que eu acho que é tão rica, essa licenciatura de Biologia, acho que nos abre muitas portas. Acho que poderia ter também um projeto, um estágio. Chegou a ter já fica a sugestão, mas está neste momento precisamente a decorrer um período para reabilitação dos cursos e pode ficar essa sugestão. Sim, acho que sim. Já se esgotou, a conversa estava muito animada. Eu gostava de agradecer mais uma vez aos nossos convidados que tiveram esta disponibilidade para nos virem aqui falar um pouco do seu percurso e que mostraram que está tudo efetivamente aberto, não é? Perceberam que os diferentes percursos, por mais sinuosos, que nós já, uma palavra que já usamos há bocadinho, por mais sinuosos ou não lineares que possam ser, que realmente fica tudo aberto e que há uma miríade de opções para o futuro em áreas que até numa primeira visão vocês poderiam não pensar nisso como sendo uma área associada à geologia, não é? Uma oportunidade. Uma oportunidade, não é? Pronto, era isto mesmo que se pretendia desta mesa redonda, que houvesse assim esta partilha de conhecimento, e penso que quem tem dúvidas, tinha alguma dúvida, quisesse esclarecer, poderá fazê-lo agora no final desta sessão. Eu peço o vosso aplauso para os nossos convidados. Agradeço.